Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas mais uma vez na nossa live. Hoje, eu e o Gabriel, nós vamos falar sobre masculinidade frágil. O que é masculinidade frágil? É esse o assunto. Você já parou para pensar que você que tem ejaculação precoce ou ejaculação retardada, disfunção eréctil ou qualquer outra disfunção sexual, você sabia que a masculinidade, você pode ter um pensamento de masculinidade frágil e isso te traz as disfunções sexuais? Esse é o assunto que eu e o Gabriel vamos falar aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Aí o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Boa noite, Márcia. Tudo bem? Tudo jóia. Estou aqui falando para o pessoal que está entrando aqui. Você consegue ver o comentário do pessoal? Hum, O Wellington. Boa noite, Vanderlei, Larissa. beleza. Dá para ouvir? O som tá bom? Sim. Aham. Para mim, ok. Tudo bem para vocês, pessoal? O som? Gabriel, quer se apresentar para os meus seguidores? Claro. Gente, muito boa noite. Agradeço muito pelo Tá dando eco, Gabriel. eu tô tentando tirar esse som. Eu tô acreditando que não é não. Agora tá bom, ó. Porque parece. Ah, já sei. Acho que é do pessoal que tá entrando junto, né? Tem uma. Parece que tem mais uma pessoa entrando. E aí, como a Deixa eu gente ver. faz para saber? Já. Ô, Gabriel. Ah, agora deu certo, ó, Pronto, agora saiu. fechou. Beleza, Aham, beleza. tranquilo. Gente, boa noite. É uma gratidão aqui estar junto aqui com vocês. Márcio, agradeço muito o convite. Eu que É a agradeço. primeira live que eu tô fazendo, inclusive, né? Eu tô vendo aqui que tem gente do nosso curso, né? Que a gente fez sábado, pessoal. Tem. Aham, Agradeço que tá junto aqui com a gente. E reforçando, né? O que todo mundo aqui tá falando no curso, volta pra gente, viu, Márcio? tá. A gente gosta muito de você, cara. Eu A tava, gente, eu tava aqui a gente tá com o pensando. coração aberto para te receber de volta. E se você quiser, a gente tá junto nessa jornada, tá bom? Sim, vou Já, pensar. já aproveitando a deixa, né? Eu vi que você aí já ficou um pouquinho emocionado, já começou a abrir o coração. Cara, esse tema ele é bem interessante porque eu quero trazer para vocês justamente essa intenção do sentimentalismo, principalmente do masculino. O homem que não está acostumado a abrir, né? Esse lado mais sentimental, eu acho que a gente deveria trabalhar um pouco mais essa parte para a gente ser mais a gente mesmo, né? A gente se sentir mais à vontade no mundo, para a gente soltar essa energia que é tão gostosa que existe dentro de nós. Sim, Então, esse tema eu vou trazer justamente para a gente trazer uma consciência melhor a respeito dos nossos sentimentos e da forma como a gente lida com o mundo, com as pessoas e com a afetividade na nossa família. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Gabriel, tenho 24 anos, sou de Pirassununga, sou terapeuta Reiki desde 2016 e desde que eu conheci as terapias alternativas, eu acabei entrando numa existência diferente, forma de lidar com o mundo de uma forma mais de uma forma mais emocionante, um lado mais voltado com o coração. E eu gosto até de dizer, né, que quando a gente acaba conhecendo as terapias, a gente acaba entrando num quarto escuro
que é o quarto da nossa pessoa, e chega nesse quarto, a gente acende uma luz. Quando a gente acaba acendendo essa luz desse quarto, a gente começa a ver as nossas sombras, começa a ter uma percepção melhor das coisas que a gente faz e que não são tão boas. Até esse tema é interessante por conta disso, porque eu vou tentar trazer para vocês esse momento de entrar no quarto, entrar na sua pessoa interior, para que vocês consigam acender aquela luzinha e comece a ter percepções a respeito das coisas que vocês estão fazendo e que acabam afetando outras pessoas de uma forma negativa e acabam afetando a si mesmo de uma forma que vocês não se sintam satisfeitos, que vocês se sintam vazios. Por onde que a gente começa? Bacana, Gabriel. Deixa eu me apresentar agora também para os seus seguidores. Eu sou o Márcio, também sou terapeuta. Eu sou terapeuta neurolinguístico. O que é neurolinguístico, né? Eu trabalho com a mente, né? Os neurônios, na forma de sentir, pensar e agir. Então, é o que o Gabriel está falando, de ir lá no fundo buscar as nossas, vamos dizer assim, nossas sombras e trazer, né, para o consciente e trabalhar isso daí e criar novos caminhos neurológicos para a gente não ficar caindo sempre nas mesmas armadilhas da nossa vida. Então, eu sou terapeuta neurolinguístico e sexólogo. E esse último final de semana eu estava em Campinas com o Gabriel, a gente estava numa formação, e aí a gente sentou na hora do café lá e a gente estava conversando, e aí nós decidimos fazer essa live juntos. E eu agradeço também ao Gabriel por ter aceito, né, de fazer essa live comigo. E esse é o assunto mesmo que a gente vai falar sobre masculinidade frágil. Por que frágil? É algo que vai te fazer você se sentir menos homem. E será que existe isso, ser menos homem? Então, esse é o tema. Você quer começar a falar algum assunto, Gabriel? Eu ia dar um exemplo aqui do que você acabou de falar. Claro, fica à vontade. É uma roda de conversas, né? Eu até peço até que as pessoas que estão acompanhando a gente mandem perguntas, conversem, né? Mandem mensagens para a gente realmente debater a respeito disso. Sim, eu trouxe aqui um exemplo, ó. E aí daqui, se você quiser falar alguma coisa, aqui tem um copo com água. Esse aqui somos nós. E dentro de nós, igual o Gabriel falou, lá na sombra, lá embaixo, tem as nossas dificuldades. Que dificuldades? Pode ser valores, pode ser crenças, pode ser algum sentimento, alguma emoção que está toda guardadinha lá na sombra, que às vezes a gente nem faz ideia de que a gente tem isso. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos que nós vamos trabalhar hoje aqui. Homem não chora, então é uma bolinha dessa daqui. Homem não é sensível, homem não dá carinho. O homem tem que estar sempre pronto para o sexo. O homem, ser homem significa não se abrir com os amigos. Então, tudo isso daqui está aqui na nossa mente, lá escondidinho, na sombra. Só que os outros que estão lá fora, o pai, a mãe, o amigo, o tio, a avó, o filho, qualquer pessoa que está lá fora, mete a colher na gente e faz isso. E o que acontece? Mostra pra gente que a gente tem tudo isso. Então aí é a hora que vem a raiva, que a gente quer xingar, que a gente quer brigar, que a gente quer mostrar que a gente é homem sim, e aí a gente parte para agressão. Então, na verdade, o problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. E aí a gente tem que trabalhar todas essas questões, trazer para a luz, igual o Gabriel falou, e ir trabalhando. E isso a gente faz com terapia, com autoconhecimento. Por quê? Porque se nós fôssemos assim,
qualquer pessoa podia irritar a gente, ou falar mal, ou qualquer coisa. O que ia acontecer? Nada. Nós íamos continuar sendo quem somos. E nós não íamos colocar todas essas dificuldades para fora, agredindo o de fora e agredindo a nós mesmos também. Então, é isso que eu e o Gabriel veio trazer para vocês. Então, isso é ter uma masculinidade saudável. E isso é ter uma masculinidade frágil, né? Ou tóxica, né? Que é o oposto aí. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Cara, adorei a metáfora. Ficou muito, muito legal mesmo. Até gostei do exemplo que às vezes a gente fala, pô, a gente tem que chegar num estado em que a gente atinja um ponto de nirvana em que a gente fica extremamente amoroso e não tenha mais nada para trabalhar. Até que a gente realmente chega num estado em que a nossa água interior seja límpida, né? Sim. Mas, cara, se a gente chegasse a esse estado, se a gente chegasse em um ponto que não tivesse mais coisas para trabalhar, para que serviria a nossa existência? Sim. Não é? Sim. Então, é interessante a gente ter as nossas sombras, ter os nossos defeitos, para a gente ter alguma coisa para trabalhar, porque a partir do momento que a gente não tem mais nada, a nossa existência ela fica sem sentido. Fantástico. Então, eu vejo a nossa vivência, o nosso modo de vida como uma forma da gente tentar evoluir. Uhum. E já trazendo aqui o tema da masculinidade frágil, eu peguei esses 3 dias e comecei a pesquisar bastante a respeito. E eu tentei chegar em uma forma da minha compreensão a respeito desse tema. Então, é interessante que eu cheguei a um ponto em que eu tive a mesma percepção que você, em que a nossa masculinidade ela está muito pautada a partir do que as outras pessoas pensam da gente. Então, eu vejo como a masculinidade frágil em um ponto em que ele acaba sendo um distúrbio de comportamento, porque a gente está recebendo diversas informações externas, pautadas em cultura, família, às vezes até religião, e que essas consequências podem, e que as consequências desses pensamentos podem trazer até um estado depressivo, né, da pessoa, além de um bloqueio, né, de uma forma de existir. Sim. Hum, Isso daí que o Gabriel falou, só trazendo aqui o exemplo de novo, como eu entendi, que realmente a gente está aqui para cuidar de tudo isso, né? Para a gente evoluir. E como é importante a gente ter essas pessoas do nosso lado, essas pessoas que mete a colher, né? E traz essas coisas, porque senão tudo isso ia ficar parado lá no fundo e a gente ia passar uma vida inteira sem saber e sem evoluir. Então, ao invés da gente falar mal dos outros, a gente tem que agradecer que os outros fazem isso com a gente, né? Porque senão não haveria evolução, né? O Tiago está falando aqui, Gabriel, exatamente, se preocupar com a opinião dos outros sobre a gente causa pensamentos desgastantes e bloqueio emocional de certa forma. cara, eu acho que antes de realmente abrir o tema e debater sobre ele, eu acho que seria interessante a gente ver a respeito das consequências que, que isso acaba trazendo pra gente, né? Tipo, problemas de demonstração de afeto, de carinho, que muitas vezes o homem acaba reprimindo e que, cara, é uma coisa tão gostosa, né, de trazer para as relações, seja tanto afeto assim entre homem e mulher, homem e homem, né, até a respeito dos filhos. Sim, É, eu não sempre. faltam casos, não Pode. faltam casos assim
de filhos, né, que acabam sofrendo quando adultos porque não tiveram um afeto do pai. Sim, E porque o é pai aquele acabou trazendo exemplo. isso lá de trás. É aquele E exemplo que eu dou, Gabriel, do meu pai, né? Que eu nunca tive um abraço, um beijo, um carinho do meu pai. E hoje eu tenho 3 filhos homens e eu tenho essa dificuldade de fazer também, de abraçar, beijar, pegar no colo. Então eu tive que trabalhar isso que estava lá dentro de mim para eu poder conseguir hoje abraçar, trazer esse carinho, esse afeto para os meus filhos, né? isso é muito bonito, né? Porque alguém tem que quebrar o ciclo. Sim, aham, Isso vai começar por você. sim, é. O Luiz Ricardo aqui está falando: infelizmente, a ignorância faz com que o homem se tranque. E, e é isso que é o importante. A gente tem que se libertar. A gente só vai se libertar quando a gente cuidar de todas essas crenças limitantes nossas, esses valores que colocaram na gente e a gente vem repetindo geração por geração. Então, a gente tem que ser livre, né, para não ficar preso aqui nessas ideias e valores dos outros. Outra coisa que eu acabei encontrando na internet aqui que eu achei bem interessante é a respeito do autocuidado masculino, a respeito da própria apresentação pessoal, o modo de se vestir. Às vezes o jeito que o cara corta o cabelo ou faz a sobrancelha, cara, são determinismos, assim, às vezes da própria sociedade a respeito do que o cara faz, que acabam tendo esse preconceito, né? De, esse cara fazendo coisas de mulher porque ele se cuida bem. Isso vai além do próprio aspecto da afetividade, né? Chega a um ponto que atinge a pessoa no seu próprio modo de vida, de se vestir, de se portar, de comportamento. Sim. Eu não sei se você já sofreu por isso, mas eu já passei, cara. Sim, aham, sim, muito. Chega, caramba, ele fez a sobrancelha, olha que coisa de mulherzinha. Sim, Só que hoje em dia já é diferente, né? Graças a Deus a gente acabou entrando uma sociedade um pouco mais moderna, em que o autocuidado masculino acaba reforçando um pouco mais a masculinidade do cara. Tipo, ele tá se cuidando melhor, tá, ele tá tentando se cuidar bem, né? aham. E isso é legal, porque a gente acabou tá quebrando alguns paradigmas. Sim, e esses que vão primeiro na frente quebrando esses paradigmas, eles são os que sofrem bullying, né? Quando, Exatamente. né? E aí depois vem aqueles que lá atrás, como já abriram a porteira, aí vem todo mundo atrás fazendo a mesma coisa, né? Mas sempre os que estão na frente sofrem mais. E se uma pessoa faz, as outras acabam observando e tentando seguir a mesma forma, né, a mesma linha de racionamento e acaba se libertando. E isso é até um psicólogo, né, que trata a respeito disso. Ele fala que é a teoria dos vidros quebrados e que você observa uma casa abandonada, e aquela casa ela tá com todos os vidros limpinhos, tá tudo bonitinho. A partir do momento que uma pessoa chega e atira uma pedra, as outras começam a observar e ver, caramba, aquele vidro está quebrado. Por que eu não quebro os outros também? Então, a partir do momento que a gente acaba tentando desconstruir essa forma de masculinidade, esse reforço de masculinidade social e tentando ser realmente o que você é, as outras pessoas acabam olhando e falando, olha, ele está sendo ele mesmo. Por que eu não vou ser igual? Por que eu não vou tentar ser igual a ele? Sim, E isso é bonito. sim. E a pessoa acaba vendo também que isso não é ser menos homem. Ele foi lá, fez a sobrancelha e continuou sendo a mesma pessoa, né? Tem, tem uma pessoa aqui, ó, o Luiz Ricardo está falando: meu pai me rejeitou e me abandonou, nunca me disse um eu te amo.
Hoje eu beijo e abraço todos e tudo. É isso aí, Luiz Ricardo. Você quebrando esse caminho. Então, se você não recebeu, se você tem esse poder, você vai lá e faz o que você não aprendeu. Ensina, né? A Rayara aqui também está falando, a Rayara da formação também. Como mãe de menino, me preocupo muito com o caminho que a figura masculina está se tornando. Mas eu vejo, Rayara, que eu me comparando lá de criança para hoje, eu vejo muito progresso no mundo masculino. Muito, muito progresso. Inclusive, os meus filhos, né, têm assuntos que às vezes, hoje não, porque eu e a Andréia a gente fala de sexualidade, mas que às vezes o bloqueio está na gente e eles já estão lá na frente. Uma vez, né, eu fui, dar um exemplo aqui, eu e a Andréia a gente estava jantando, né, e o meu filho falou assim para minha esposa: Mãe, e se eu gostasse de homem? A Andréia falou assim: problema é seu. Aí ele falou assim: por que problema? Aí ela foi para trás, assim, né? Aí ela, aí ela falou assim: ah, o cu é seu, você faz o que você quiser. Brincando com ele. Mas é isso, eles estão muito mais avançados, né, do que a gente. Os preconceitos estão aqui na nossa cabeça. E as crianças de hoje já vêm muito mais avançadas nos pensamentos do que os nossos, né? A gente está aprendendo a respeitar muito o espaço do outro, né? Às vezes eu vejo até as pessoas comentando: caramba, essa nova geração é muito frágil, tá cheia de direitos e tudo mais. Só que, cara, a gente tá abrindo muito leque para conversação, para entender realmente o que a outra pessoa está sentindo. E isso é o bonito dessa geração que está entrando agora. Sim. Realmente, a gente pode estar mais depressivo. Isso não quer dizer que antigamente nós não fôssemos depressivos, nós só não demonstrávamos, né? Uhum. Agora está muito evidente, a gente está procurando ajuda. Verdade. Principalmente agora com essa pandemia que cada um teve que parar e se olhar, né? Eu acredito que muito mais homens estão procurando se olhar e se melhorar, né? A Jane aqui está falando. Ah, Jane. Oi, Jane. Tudo bem? O homem que... A Jane é a nossa professora. É ela que está aqui, né? A Jane. O Ah, já, homem que é a nossa professora. O homem que valoriza seus sentimentos se fortalece mais na sua masculinidade. Com certeza. aí ela veio aqui embaixo, comentou. Isso. Dado visual, também uma valorização emocional de si mesmo. Sim. Eu tive um comentário a respeito do meu visual e o que eu acabei sofrendo com aquilo. E eu quero trazer até outra situação. Isso foi na minha adolescência, né? Já faz bastante tempo, em que a gente estava numa turma de amigos e uma garota ali naquele círculo, ela gostava de mim. E ela chegou assim e queria me beijar. E eu falei: não, eu não quero. Eu não tô afim de você. Eu não quero o seu beijo. Ela já ficou meio revoltada, olhou pra minha cara, falou assim: caramba, você é muito gay, né? Você é muito gay. As pessoas meio que olharam assim, falou meio que com aquela percepção de tipo, ele tá quebrando a masculinidade dele, né? Porque não quer beijar aquela garota. Só que não, cara. É legal a gente trabalhar em cima disso porque a gente acaba pensando na forma de lidar com essas situações e fala: realmente eu não queria aquilo. Que foi um momento que a gente até trabalhou no curso, né? De falar ou não. Falei: cara, eu não quero isso. Uhum. Realmente agora não é. Não é o que eu quero. E isso não fere o meu ego, isso não fere os meus sentimentos. Na Sim. verdade, eu acho que se eu tivesse entrado e tivesse feito
o que as pessoas queriam, aí sim eu me sentiria de uma forma, até como se estivesse me ferindo, sabe? Sim. É como se você tivesse cuidado desse assunto, dessa pedrinha. Então não interferiu nos seus sentimentos, porque você já estava firme no que você, na sua identidade, no que você quer e no seu propósito, né? O meu exemplo, Gabriel, eu sofri muito bullying porque desde a minha adolescência eu fazia parte de um grupo de dança. Eu conheci minha esposa dançando. Então eu dançava todos os tipos de dança, principalmente porque não tinha homem. E aí eu sofri muito, muito bullying. Porque quem dança não é homem, né? Menos homem. Essa é a mentalidade de alguns outros homens. Eu tô até abrindo o coração aqui para vocês, porque eu não tô trazendo a parte das consequências dessas coisas que acabaram me ferindo. A gente tem que reconhecer também as coisas que nós fizemos que acabaram prejudicando outras pessoas. Inclusive, cara, você acabou sendo uma inspiração para mim, né? Porque depois que a gente teve aquele papo, eu acabei entrando em contato com alguns amigos de infância. Eu acabei pedindo desculpas por algumas coisas que eu fazia naquela época em que eu acabava bulinando alguns garotos, às vezes pelo modo que eles se comportavam, pela voz que era muito fina. Uhum. E, e eu falei, caramba, olha só como as minhas atitudes podem estar ferindo uma pessoa depois de muito tempo. Sim. E depois que eu tive aquela conversa com você, eu falei, cara, eu sei que agora é tarde demais, mas pelo menos agora, para eu mesmo me sentir mais leve, eu vou entrar em contato com essas pessoas, eu vou pedir desculpa e Sim. realmente aquilo que eu estou sentindo, né? Você trazer não só o meu ser homem, mas o meu a minha hombridade, né? Que é o caráter. E conversar com essas pessoas, falar, pô, cara, desculpa aí, eu espero que o que eu fiz lá atrás não interfira no seu modo de vestir. Isso que o Gabriel está falando é muito lindo, pessoal, porque é assim, ó. Por exemplo, eu estava falando para ele que eu sofri bullying porque eu tenho a voz fina, eu tinha a voz fina quando criança e todo mundo ficava tirando sarro. Então, isso para minha vida adulta trouxe muitas consequências, porque quando eu cheguei numa sala de aula para dar uma aula, eu não conseguia falar, porque o que os outros vão falar de mim, né? A minha mentalidade. E hoje eu consegui trabalhar essa pedrinha do meu copo. E não importa, essa é a minha voz. Eu já fiz fono, já fiz um monte de coisa para resolver, tentar resolver, mas essa é a minha voz. Então eu quebrei essa pedrinha minha e hoje eu estou aqui, eu faço esses vídeos, estou fazendo live, e pouco me importa o que os outros acham da minha voz. E o bonito que quando eu me curei, eu consigo falar isso com a alegria, que foi o que eu falei com o Gabriel. E isso fez com que o Gabriel procurasse esses amigos, né? E quebrasse também esse ciclo de energia negativa com eles. E quem sabe eles também não vão fazer a mesma coisa. Olha a corrente que a gente vai quebrando, né? E desfazendo. Para a gente ver como tudo está muito conectado, né? Como Sim, tudo está muito entrelaçado, realmente a parte que eu acabava prejudicando meu amigo era a respeito da voz. Ele tinha uma voz muito fina e a gente tirava sarro dele. E, cara, naquela época eu não percebia, mas hoje, analisando melhor a situação, que eu tô mais adulto, né, para pensar a respeito dessas coisas, ele tomava hormônios, alterava completamente o sistema, né, o funcionamento natural dele, para sim, ele tentar ser menor. Ele passava na especialidade, né, é fono, você falou? sim, é. Passava em diversos médicos, então imagina quando essa pessoa não sofreu por causa de uma atitude errada que eu estava tendo. Uhum. A hora que você acabou
trazendo esse relato do que aconteceu com você, isso veio como se fosse uma pancada em mim. Falar, caramba, olha o que eu fazia, né? Olha como a pessoa pode estar vivendo agora. E eu nem fiz ideia, eu nem fazia ideia de que eu ia trazer isso, de mexer, né? De mexer isso daí Exatamente. dentro de você, né? E por isso que a gente tem que agradecer o de fora, que mexe com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, para a gente curar isso também, né? E até aprender a pedir perdão, quem tem dificuldade de pedir perdão, né? Ô, Gabriel, deixa eu ler aqui, ó. O Gabel tá falando assim: nunca consegui ter minha liberdade sexual, devido tudo que eu ouvia, principalmente da minha família. Sim, e aí é disso que a gente tem que cuidar com carinho, olhar para dentro, buscar essas traves, né, vamos dizer assim, que colocaram na gente e perceber que isso não é nosso, que foi colocado e primeiro abraçar, né, entender e depois libertar para a gente ficar leve. A Déia aqui também falou o poder do não, quando a gente estava falando do não. A gente falou do não porque eu também ainda tenho, mas mas agora eu estou consciente. Eu sempre tive dificuldade de falar não para os outros. E tenho ainda, dependendo do assunto, do que é. Mas eu falo não e já estou consciente. Márcia, você está falando não, mas você está se prejudicando. Fala sim, ou vice-versa, né? Então é o poder do não mesmo, de falar não quando isso machuca, quando isso interfere com seus valores, com as suas crenças. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Vou trazer algumas coisinhas aqui para a gente comentar. Pode dar abertura, à vontade. Sabe aquele papel que a gente pegou, que alguém colocou no grupo? Sim, legal. Eu O não view lembro, screen, né? eu não lembro quem que colocou no grupo. Tem algumas questões aqui só para a gente debater. Aí você fala o que você acha, eu falo o que eu acho. No sexo, agora a gente está falando da masculinidade, do que os homens traz, né? Do que vem aí de outras gerações e a gente aprende, a gente acha que isso é verdade. No sexo, o que conta é o desempenho. O que você acha disso, Gabriel? Você acha que no sexo é só desempenho? Caramba, cara. Esse aí pega lá no fundo, né? Porque a gente está aprendendo na nossa formação, né? Que não tem nada a ver com desempenho. Prazer, sentimento é outra coisa, né? O sexo não é desempenho. Bom, a minha forma de lidar com a sexualidade, ela sempre foi um pouco mais diferente. E às vezes as pessoas que eu tenho em contato acabam até tendo um choque no primeiro contato. Porque eu sempre tento trazer o afeto. Eu tento tirar essa parte realmente, o lado sexual pornográfico da forma que a gente está acostumado a ver. E trabalhar realmente a parte da afetividade, a parte do contato com a pessoa, para que a gente consiga realmente sentir e entrar e tentar trabalhar algumas coisas que existem dentro da gente para que a gente sinta realmente um momento de prazer. Então, nessa questão, eu me sinto mais confortável de falar que na parte sexual eu acabo sendo mais emotivo. Sim. Só que, infelizmente, muitas pessoas estão preocupadas com o desempenho, né? Porque é o que você falou da pornografia, é o exemplo que a gente tem. São os filmes pornográficos, os vídeos pornográficos, e aí a gente vê lá eu fiz tantas vezes, meu pau é de tanto tamanho, e tudo assim, no físico e não no sentimento que você trouxe, né? As pessoas A estão. pornografia, Oi? ela traz uma sensação de agressividade, né? Sim, Que é exatamente a respeito desse tema da masculinidade tóxica,
em que a pessoa, o homem, né, ele acaba sendo inflexível. A partir do momento que ele não mostra afeto e ele acaba não sendo mais como uma água e deixa tudo fluir, ele acaba sendo inflexível. Você vê que a pessoa ela fica assim. Sim. E eu tô trazendo esses assuntos, Gabriel, porque assim, muitos homens me procuram porque tem ejaculação precoce, porque tem disfunção erétil, porque tem ejaculação retardada, ansiedade de desempenho. E tudo isso está dentro da masculinidade frágil, porque é igual esse exemplo que a gente trouxe, no sexo, o que conta é o desempenho. Se eu começar a acreditar nisso, depois na prática eu vou ver que não é desempenho, é o sentimento, é o prazer, é o afeto. E aí eu vou ficar preocupada, eu estou sendo menos homem. E aí isso vai me trazendo ansiedade, isso vai mexendo com o meu corpo, com a minha mente. E aí eu vou tendo todas essas disfunções sexuais por causa de tudo isso, né? De acreditar nessas falas que não são minhas, que são dos outros, e eu abracei como uma verdade e que não é. Aqui a Deia está falando, creio que a intenção e o afeto é mais importante que o desempenho. Sim. Agressividade e deturpa o real sentido do sexo. A agressividade deturpa o real sentido do sexo. Por isso a importância do NoFap para todos esses aspectos citados aí. O Thiago trouxe aqui, ó, por isso que a importância do NoFap para todos esses aspectos citados. Você sabe o que é o NoFap? Eu, mais ou menos. Você sabe? Não, é por isso que eu fiquei na dúvida. Falei, vou perguntar. Eu não vou explicar, mas para não errar. Mas eu já li sobre um pouquinho. É assim, ó, deixa eu explicar. Se eu tiver errado, vocês me falam. O NoFap, o Gabriel, é um trabalho que fazem com os homens, principalmente os homens que estão viciados na pornografia, que se masturbam, e eles dão. Aí que eu não sei falar. É um período que eles dão e falam assim para os homens não se masturbar. Então, aí eu não sei te falar o tempo para evitar essa masturbação por causa da pornografia. Mais ou menos isso, tá? Bem simples. Foge um pouco a respeito, mas você gostaria de comentar aqui a respeito à não masturbação? E, Eu sou em desacordo, né? Eu acho que a sim, pessoa realmente tem que se conhecer. sim. E eu acho assim, o Gabriel, eu também não concordo. A minha esposa está falando aqui que não concorda. Eu também não concordo. O Tiago falou, ó, 90 dias sem se masturbar. Eu vejo assim, o Gabriel, você gosta de brigadeiro. Aí fala para você, olha, você tem que ficar 90 dias sem comer brigadeiro. Depois que passar os 90 dias, você vai comer brigadeiro. Porque não é assim que a gente cura, né, algo em nós. Cura, mas eu vou explicar o porquê cura. Quando eu uso a pornografia e a masturbação de uma forma assim, estou me masturbando para me aliviar, hoje eu estou estressado, e de uma forma negativa, isso não é bom. Como que é uma forma negativa? Quando eu sinto que isso está tirando a minha atenção das outras áreas da vida. Então eu passo assim o dia inteiro me masturbando e vendo pornografia e eu não tenho energia para estudar, eu não tenho energia para criar um projeto no meu trabalho, eu não tenho energia para o meu companheiro, para minha companheira, para o meu filho. Então, quando isso vai minguando, é uma masturbação não saudável. Agora, quando eu me masturbo, usando até as técnicas do Tantra, no sentido assim, de sentir, não se masturbando igual a gente aprende na adolescência, friccionando, apertando, mas
fazendo carinho e manipulando o saco, a cabeça do pênis, sentindo prazeres de outra forma e levando isso para a mente, puxa, eu também sinto prazer passando a mão aqui. Isso é saudável, porque é um autoconhecimento, é um autoamor. Eu vou me conhecendo e vou conhecendo, puxa, olha, eu sinto prazer assim também. Quando eu passo a mão, nossa, que gostoso quando eu passo a mão aqui. Porque aí, quando eu tô lá no sexo com outra pessoa, eu sinto prazer de qualquer forma. Eu não preciso ficar preocupado que meu pênis tem que ficar ereto, que eu tenho que fazer 2 vezes do tamanho do meu pênis. Eu sei sentir prazer de outras formas. E isso eu aprendo também na masturbação. Então, eu acho Isso é uma que masturbação consciente, né? Em que a gente está isso, trabalhando realmente o autoconhecimento a respeito do próprio corpo. É um sim, momento de autoaceitação, né? sim, é isso daí. Então, Ah, isso, não é esses ficar prazeres. 90 dias sem se masturbar. Eu acredito que é assim, começar a ensinar a sua mente a sentir prazer de outras formas. Então, se masturbando, aprendendo essas técnicas para ficar saudável, né? Porque aí nós vamos conseguir levar essa energia sexual, que é uma energia de força, de potência, para as outras áreas da vida, né? Que a energia sexual é uma energia de criatividade. Então, aí nós vamos levar essa criatividade para o trabalho, para as outras áreas da vida. Né? Eu vi alguém comentando aqui, eu perdi aqui atrás, mas eu acabei lembrando de uma filosofia budista, que é realmente a respeito dessa masturbação viciante que não faz bem para a pessoa. A partir do momento que você acaba reprimindo um determinado ato, e você vê esse ato como mal, vai chegar um momento em que você vai estourar, você não vai aguentar mais. Então, imagina que você está na repressão, e você está numa repressão por muito tempo. Uma hora estoura, você não consegue mais. O que você vai fazer? Você vai pular para o outro lado da balança. Aí você vai desandar, porque você vai fazer em excesso. E o conceito budista é de que as pessoas não devem trabalhar nos lados opostos. Você nem deve fazer muito, nem fazer pouco. Você tem que estar no equilíbrio da situação. E se a gente trabalhar realmente a masturbação como um ato consciente de autoconhecimento, que você está tirando um tempo de amor próprio, isso vai influenciar muito na vida de uma forma positiva. Sim, é isso daí mesmo, Gabriel. Fantástico. Imagina, Gabriel, eu fico aqui pensando. Imagina, porque aí entra religião, entra várias crenças. Não pode se masturbar. Não pode fazer sexo antes de casar. Você imagina toda essa repressão, toda essa energia, porque isso é energia, parada em você. Imagina uma panela de pressão, é o que você falou. De um ponto vai pular lá para o outro. Aí essa pessoa vai colocar toda essa energia sexual para fora e aí acaba até agredindo alguém sexualmente, né? Um abuso ou alguma coisa nesse sentido. Não só o outro, mas você também, né? A Fernanda aqui está falando, a falta da autoconfiança faz com que o homem busque esta aprovação externa, se anule e caia na armadilha do desempenho de machão. Fantástico, Fernanda, é isso mesmo. É que o homem fica buscando a aprovação externa, né? Por isso que ele tem que ser o machão, se desempenhar bem. A Andrea comentou aqui, é sua esposa, né? Aham, Ela falou que um outro ponto de vista seria masturbar o sexo, seria uma forma de fazer sexo com você mesmo e não sozinho. Isso me lembra muito do filme que acabaram trazendo no nosso grupo, que é a respeito da terapia, um filme a respeito. É um filme a respeito do Tantra, não sei se você acabou terapia do assistindo. prazer, não era? Terapia do prazer, esse mesmo.
E, cara, Isso. naquele filme, quando o cara ele estava num processo de autoconhecimento, o terapeuta chegou para ele e falou: Cara, vai lá no quartinho, a sala do espelho, né? E faça sexo com você mesmo. Aham. Se conheça. E ali eles mostram que o cara ele começou um processo de aceitação muito intenso. Ele acabou iniciando esse processo a partir do próprio corpo. Sim. É o contrário do que as religiões pregam, né? A religião faz com que você, poxa, vem pro mental primeiro, ou às vezes trabalhe só o lado mental, esquece do seu corpo, para você se aceitar, para você entrar na espiritualidade. Mas não, aqui a gente traz o processo, não que seja inverso, mas de uma outra forma. A gente fala, pô, o teu corpo é um templo, e a partir dele você consegue conhecer a espiritualidade. O interessante do Tantra é isso, e eu me sinto muito à vontade nesse aspecto, nessa forma de pensar. Sim. E se a gente entender que essa energia sexual, né, é uma energia potente, por isso que a religião lá de trás vem abafando tudo isso, né, e vem trazendo essas crenças limitantes para a gente. Porque imagine se todo mundo soubesse a potência que tem essa energia sexual, né? É uma forma de abafar as pessoas também. Pessoal, então é uma dica aqui minha e do Gabriel para vocês de filme, Terapia do Prazer, se vocês quiserem assistir. O Tiago aqui está falando que coloca essa energia em exercícios físicos diários e no trabalho. Sim. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Gabriel, você tem mais alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Eu notei aqui a respeito do sagrado masculino, de como despertar o sagrado masculino. Não pesquisei mais a fundo porque eu queria realmente trazer uma conversação com você a respeito disso. Eu falei, pô, não vou pesquisar muito a respeito para a gente tentar trabalhar em cima disso. E que- sobre o que fala, né, a respeito do sagrado masculino. Para você atingir ele, você tem que libertar o seu lado feminino. E a partir desse momento em que você acaba aceitando o seu lado feminino e você libera as emoções, os sentimentos, a forma mais dançante de ser, você acaba despertando o seu lado mais Shiva, o seu lado mais gostoso, o seu lado mais másculo. Uhum. É bacana. E eu estou fazendo, você está falando aí, e eu estou fazendo uma comparação com o exemplo budista que você trouxe. Então, imagine assim, que isso daí está lá no extremo oposto, né? No masculino distorcido. Quando a gente começa a liberar nossa energia feminina, né, que você falou, nosso lado feminino, nós vamos e voltando um pouco para cá, e aí a gente vai entrando nesse equilíbrio que você falou. Então a gente sai de uma masculinidade distorcida, né? E vai para o centro, trazendo o feminino e o masculino e trazendo esse equilíbrio que você trouxe do exemplo aí da budista. Eu fiz essa comparação agora. Perfeito. Eu vejo, oh, Gabriel, eu vejo assim que o equilíbrio, porque todos nós temos energia feminina e energia masculina, né? Então, só aqui para falar para as pessoas, o que é a energia, algum exemplo da energia feminina? É o acolhimento, o afeto, o amor, o carinho, a compaixão, tudo isso está na energia feminina. O que está na energia masculina? A ação, o foco,
a agressividade no bom sentido, de ir lá fazer o que tem que ser feito, né? Então, todos nós temos as duas energias. E o que é estar no equilíbrio? É entender que eu sou uma torneira que tenho água quente e água fria, e ora eu vou usar água fria e ora eu vou usar água quente. Então, para uma relação, por exemplo, com o meu filho, eu vou abrir a torneirinha da água quente, por exemplo. Então, eu vou dar meu afeto, vou dar meu amor, meu carinho. Eu vou usar minha energia feminina. E agora, quando eu estou lá no trabalho, talvez liderando uma equipe, então eu vou usar essa energia masculina, né? E a mesma coisa a mulher, quando a mulher ela está lá desempenhando um papel de liderança, ela vai abrir a torneirinha dela de energia masculina e ela vai lá liderar, foco, agressividade no bom sentido. E quando ela está desempenhando talvez um papel de mãe, ela vai abrir a energia feminina, a torneirinha da energia feminina. Então, é isso que você falou, não é reprimir a energia feminina, nós homens. A gente tem que entender que nós temos a energia feminina, nós temos a energia masculina e que esse sagrado masculino é o equilíbrio dos dois, né? A gente usar os dois. Para cada situação, eu abro mais uma torneira do que a outra. Né? Isso não é uma coisa fácil de se lidar também, né, Márcio? Sim. Acho que a maioria dos homens deve estar olhando aqui pra gente e falar, caramba, eu vou começar a liberar meu lado feminino. Será que isso vai mostrar uma forma para as mulheres em que elas acabam não aceitando mais de mim, porque eu vou ser mais feminino, vou ser mais afetuoso, às vezes não é isso que elas procuram. Mas não, cara, é muito pelo contrário. A partir do momento que você acaba sendo mais emocional, às vezes você consegue lidar melhor com essas situações de afetividade, inclusive com a mulher. Eu tive uma situação na minha vida em que eu falei, caramba, eu tô fazendo isso da forma certa. Foi uma época em que eu falei, cara, eu vou ser mais sentimental e eu vou demonstrar mais isso. Eu vou ser mais eu mesmo para ver o que vai acontecer nas minhas relações. Eu acabei saindo com uma pessoa e depois da gente ter passado uma noite junto, curtido tudo e tudo mais, ela veio assim e fez um comentário para mim. Ela falou, caramba, foi tão gostoso a parte que a gente estava saindo e você pegou na minha mão. Ninguém nunca fez isso comigo. Você fala caramba, tipo, não foi o sexo que chamou a atenção dela, não foi as etapas que a gente pensa ser mais homem, né? A gente fala, caramba, eu sou mais homem fazendo isso aqui. Não foi isso, foi exatamente a parte do afeto. Tipo, caramba, eu tô aqui com você, eu tô segurando sua mão, eu tô te ouvindo, eu tô sendo receptivo, né? E exatamente essa parte do feminino, da energia feminina, é o que a gente fala a respeito da receptividade. Porque a Sim. energia feminina, ela é receptiva. Sim. Aham. Ó, Gabriel, eu senti essa energia receptiva que você está falando feminina no nosso grupo, né, na formação. Porque assim, eu sempre tive muita dificuldade de quando eu vou para algum lugar, de ficar mais conversando com os homens. Eu conversava mais com as mulheres, porque elas são mais receptivas. E, e o que me chamou a atenção, e aí você está falando da mão, né? Do toque. O que me chamou mais atenção no primeiro dia que eu estive lá na nossa formação foi a receptividade de todos os homens, de abraçar, de beijar, de conversar, de carinho, de atenção, e porque eu nunca tinha visto aquilo lá. Então, assim, totalmente diferente do que eu estava acostumado. E aí eu refiz todos os meus pensamentos, inclusive eu saí e falei assim: nossa, a primeira vez que eu vou num lugar e converso com todos os homens, menos com as mulheres. E não foi só contigo, eu também tive esse choque.
Eu cheguei lá e, tipo assim, eu tô acostumado em ter mais diálogo realmente com o feminino também, porque acaba sendo mais receptivo, você se sente mais acolhido. Sim. Só que não, cara, a gente chegou lá e os meninos, eles foram tão atenciosos, Aham. inclusive chegaram abraçando, e foi até interessante, né, um menino que comentou lá que quando você chega para dar um abraço, você não chega a dar um abraço com palmadinha, que é o que os Sim. homens estão acostumados a fazer. Não, você Aham. se entrega por inteiro, vem cá, dá um abraço, segura mesmo. Pô, cara, eu tô aqui com você e sente essa pessoa. E os meninos realmente fizeram isso. Eles trouxeram esse lado feminino e mostraram, eu tô aqui com você. Aham. E por isso que eu me senti à vontade. Eu também conversei com todos os homens e essa foi uma experiência diferente para mim. Sim, para mim também. Por isso que eu fico me questionando: será que eu volto? Será que eu não volto? Volta, Márcio, volta, Porque Márcio. tem muitas coisas ainda para eu aprender lá, né? Tem muitas coisas. E que isso eu só vou aprender estando com vocês. Não vou aprender em outro lugar, né? Não são técnicas, é vivência, né? E fez falta, viu? O Gabriel aqui, ele está falando assim, acho que é Gabriel. Só me masturbo vendo filmes pornôs. O que eu posso fazer para sair desse vício? Tá, eu vou dar uma dica aqui, aí se o Gabriel quiser dar outra dica, a minha dica é assim, ó, você prepara, eu vou falar do banho tântrico para ele. Que delícia. Você prepara um banho para você, você deita na sua cama também depois que você tomar o banho. Mas assim, tudo pensando, não vendo esses filmes pornôs, mas pensando em você. Você vai passar o sabonete em você, você vai sentindo o seu corpo. Esteja presente, né? Uma meditação, esteja com a mente presente no seu corpo, não ficar criando fantasias e trazendo lembranças de filme, mas esteja presente, sinta o seu corpo, preste atenção em você. E aí você se masturba dessa forma, sem pressa, sem força, vai passando a mão no seu corpo, com óleo, com creme, com o que você quiser, com sabonete se for dentro do chuveiro, e vai sentindo o seu corpo de outras formas. E vai tentando se masturbar desse jeito também. Vamos tentar trazer um pouco mais pro lado que você está acostumado, que é o lado da compreensão. Por que a pessoa não está acostumada com esse tipo de atitude? Inclusive, eu acabei lendo a respeito disso, estudando sobre psicologia sexual. E quando a gente é bebê, a gente acaba tendo alguns momentos em que a gente passa a nossa mão pelo corpo e a gente está se descobrindo. É o momento em que você é bebê, que você está descobrindo o toque. E esses estímulos do toque acabam gerando um prazer para a criança. Só que os pais acabam interferindo nesse processo. Às vezes a criança está ali e, sei lá, chupa o pezinho, encosta nos genitais, e os pais chegam, não, não, não pode, e desfaz aquilo. Isso acabam criando bloqueios na pessoa, às vezes até inconscientes, né? Às vezes chega lá para frente e fala, caramba, por que eu tenho tanto receio de me tocar? Porque às vezes lá atrás, no momento que você nem se lembra, isso está guardado no seu inconsciente. E a pessoa toca ali e essa memória volta. E fala, caramba, isso aqui não é bom. Eu não posso fazer isso. Então, tentar tirar essa forma de excitação em cima da pornografia é trabalhar também coisas do passado que você tem que desbloquear, tirar esses impedimentos. A partir do momento que você começa a se tocar, a se conhecer, você acaba tirando essas couraças que tira a sua própria excitação. E aí eu dou outra dica, Gabriel.
pro Gabriel aqui que a gente está falando, tá? Que fez a pergunta aqui para a gente. Essa formação de terapia tântrica, a gente sabe, e aí se você tiver essa oportunidade de fazer uma terapia tântrica, uma massagem tântrica, procure por isso, porque tudo isso que o Gabriel aqui acabou de falar, na terapia tântrica cuida de tudo isso, desse toque, de ir buscar esses sentimentos que ficaram marcados no seu corpo e você trabalhar isso daí, de trazer para a consciência e trabalhar. Volta, Márcio. Você já viu aqui quantos volta Márcio, né? Tá se sentindo pressionado. Sim, e eu falei de você aqui quando eu estava falando da energia masculina de acolhimento. Você me acolheu muito bem. Toda hora que eu passei o primeiro módulo chorando, sexta, sábado e domingo. E ele estava todo momento conversando comigo, me chamando para conversar. Gratidão. Gratidão. Meditar é muito importante, exercício de respiração para se conectar com o seu corpo. A Graciela também está aqui assistindo a gente. Oi, Graciela. Aí agora o Gabriel aqui está agradecendo. Que live que vocês prepararam para nós. Obrigado, Márcio e Gabriel, por todo esse assunto. Márcio, volta. Nós amamos você. Maravilha. Gabriel, é isso. Você Cê- tem cê- mais alguma coisa para falar? O que eu tinha anotado aqui foi tudo isso. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco mais a respeito do banho tântrico, né? Já que algumas pessoas aqui se interessaram, outras até ficaram na dúvida de como realizar esse banho tântrico. Pode explicar com É, detalhes, Gabriel. É que eu falei bem superficial. não, mas tudo bem, você deu uma abertura. O banho tântrico é um momento de realmente autoconhecimento corporal. Então, quando a gente, opa, aqui. Quando a gente for fazer esse processo, eu acho interessante a gente colocar uma música relaxante, trazer alguns mantras, para a gente realmente tentar trazer o lado mais meditativo. Então, o que que eu faço? Eu coloco uma música de meditação, uma música relaxante, coloco alguns incensos, deixo a luz levinha, às vezes boto umas velas, preparo um ambiente realmente para mim mesmo. É um momento de sexo consigo mesmo, né? Falando assim. E aí você entra na sua ducha, tenta trazer a percepção corporal, tenta tomar um banho de uma forma em que você não está acostumado, que não seja mecânico, de uma forma em que você faça outros movimentos para tentar perceber outras partes do corpo em que você não está acostumado. E além de você trabalhar essa percepção corporal, você vai estar trabalhando também o seu toque. E quando você tiver contato com outra pessoa, você vai ter um toque mais aflorado e saber como aplicar isso quando estiver em contato com outra pessoa. Então, o que que eu faço? Quando eu estou nesse banho, eu separo ali vários tipos de sabonetes, com vários tem formas diferentes de asperosidade, né? E sempre consciente, ouvindo a música, sentindo a vibração e tomando banho de uma forma que eu consiga ter essa percepção corporal. Terminado o banho, eu acho interessante a gente trazer um pouco da massagem. Isso é mais para o pessoal que está acostumado com a massagem tântrica. Mas mesmo que não saiba, tenta trazer a massagem de uma forma que você desperte uma nova percepção do seu toque. Utilizando mesmo a ponta dos dedos, você começa a passar no seu corpo, a sentir, falar, caramba, olha, isso aqui é gostoso. Um homem, né? Geralmente os homens não estão acostumados. Cara, você passar a ponta da unha do dedo aqui ó, na barba. Ai, cara, sensação gostosa.
E você começa a perceber os pontos que você tem mais estímulo. E isso é trazer, além de além da, não uma forma de masturbação, mas uma forma nova receptiva de consciência corporal. Ó, Rael. E realmente, quando você chega numa parte mais de estímulo genital, você tenta trazer, tente trazer mais movimentos em que você desbloqueie essas formas que a gente está acostumado na pornografia. Essa fórmula de fricção masturbatória. Tenta trazer mais toque, traz um pouco de pressão, estimula mais partes que não está acostumado. Geralmente os homens ainda têm muito receio nessa parte de toque prostático, mas às vezes é interessante você trabalhar isso, nem que seja externa. Você consegue trabalhar a parte prostática por fora. E trazendo isso, além de você ter uma consciência corporal, você se sente mais leve. Você traz isso para a sua vida, você se sente mais aberto, você se sente mais perceptivo e receptivo. Você acaba trabalhando na ansiedade também, né? Lidando melhor com as situações. Muitas pessoas comentam, caramba, olha, depois que eu fiz sexo, eu me libertei. Eu tive um dia muito gostoso. E você consegue fazer isso só com você mesmo. Só que a gente não está acostumado. Com a pornografia, a gente está acostumado pô, vamos ali, 10 minutinhos, rapidinho, ó, acabou. E joguei essa energia para fora. Você acaba jogando uma energia muito potente e utilizando de uma forma ruim, né? Sim. Que não Daí vem a é intencional. ejaculação precoce, né, Gabriel? E acaba sendo um sexo consigo mesmo praticado de uma forma errada, porque você se sente ruim depois. Você fala, caramba, eu fiz isso, mas é um prazer tão momentâneo, às vezes é um prazer de 3 segundos, muito rápido, que você se sente mal depois. Você fala, caramba, foi tão instantâneo, né? É uma energia que você dispensou. Quer falar alguma coisa a respeito? Não, fantástico, fantástico. É uma tarefinha aí para todo mundo fazer. Tanto os homens quanto as mulheres. Igual para os dois. Mulheres que estão aqui também. Esse é o banho tântrico. A live vai ficar gravada sim, vai ficar salva. Ejaculação precoce, a conta chega depois. É porque o Gabriel citou aí que geralmente, né, se faz uma masturbação rápida e ejacula com um prazer em segundos. Então foi dessa forma que a gente ensinou nosso cérebro a sentir prazer. E aí por isso que lá no sexo a gente vai ter ejaculação precoce, porque foi assim que a gente ensinou, rapidinho. Né? E como que corrige, né? Como que eu melhoro isso daí? Fazendo esse banho tântrico, aí depois vocês voltam aí e ver que o Gabriel ensinou passo a passo como faz. É, E não não só a ficar 90 respeito dias sem se masturbar, né, Gabriel? Meu Deus. Márcio, não só a respeito, né, daquele momento aquele momento sexual, mas trazendo isso para a relação e para o externo com contato com outras pessoas. Eu vou trazer, inclusive, um livro do Paulo Coelho, que o título já fala tudo. O livro dele chama 11 Minutos. Ele traz uma determinada situação de uma mulher que ela está trabalhando com prostituição. Ela trabalha em prostituição na Europa. E ela acaba contando relatos a respeito da experiência dela. E o Paulo Coelho, ele teve contato com essa mulher e acabou escrevendo o livro. O que ela conta na maioria dos casos do livro dela? Ela fala assim, a gente tem contato com o cliente por 3 horas. Mais ou menos 1 hora
a gente vai num determinado espaço e fica dançando. A gente curte esse momento por 1 hora. Outra hora, a gente senta na mesa do bar e conversa, toma um drink. Beleza. Mais 30 minutos para se deslocar para o motel. Aí mais 10 minutos para se preparar para um ato sexual. E depois que eles estão preparados tal e tudo mais, o cara só consegue ter um rendimento de 11 minutos. Que ele acaba gastando o dia inteiro, muito tempo, para só praticar por 11 minutos. E é isso que o Paulo Coelho traz no livro dele, os 11 minutos. O cara acaba desperdiçando a noite toda para 11 minutos. Então vamos ter uma percepção maior a respeito da sexualidade. Vamos trazer o sexo. Eu não tenho conhecimento muito aprofundado a respeito disso, mas vamos tentar, gente, trazer o sexo de uma forma mais tântrica. Vamos tentar trazer um sexo tântrico. Porque o sexo não é só um momento ali em que você está na penetração, em que você está tendo contato corporal com a pessoa. Não, isso acontece desde o momento em que você tem o primeiro contato com ela. A partir do momento que você, sei lá, imagina que você está conhecendo a pessoa naquele dia, a partir do momento que você teve o primeiro contato, teve aquele primeiro olhar, transmite essa conexão. Porque o sexo realmente tântrico é um sexo com conexão. Então, a partir do momento que você tem um olhar conectivo e você está sendo receptivo, você já está trabalhando a sua sexualidade. E você pode trabalhar uma noite inteira, uma noite muito orgástica, sem ter o contato corporal com a pessoa. Sim. E isso pode ser muito mais revigorante para o homem, né? Porque ele acaba não desperdiçando essa energia sexual, às vezes ele acorda até melhor. Porque foi uma noite de afeto, foi uma noite carinhosa, em que você realmente se entregou de corpo e alma, às vezes até mais de alma. E isso que é gostoso. Isso daí. Gabriel, eu acho assim que o que a gente traz aqui para as pessoas, para os homens, pensem nisso no sentido assim, abraça, beija, faça o que você quiser, seja livre, né? Não fica pensando no que o outro vai achar, porque tudo isso não vai fazer você ser mais homem ou ser menos homem. Isso vai fazer você ser um ser humano, né? Como qualquer pessoa, né? Crescer como ser humano e não ser mais homem e menos homem. Então seja você, né? Gabriel, acho que eu disse tudo aqui. E você? Tem mais coisas? Não, A maior não, eu força não de um tenho nada para homem é a discutir. sua vulnerabilidade. É isso daí. Fantástico. Sobre a ejaculação precoce, seria possível uma relação com o fato da masturbação na puberdade ter que ser rápida, por ser algo considerado vergonhoso culturalmente? Com certeza, com certeza. Principalmente, né? Sim, por isso que a gente trouxe esse exemplo, né, da masturbação consciente, para você reeducar sua mente. Que não precisa ser rápido, não precisa ser escondido, porque não é feio. Isso é auto-amor, é se autoconhecer. O tesão de um homem de 38 anos é diferente de um homem de 20 anos? Eu vou responder. À vontade. De forma alguma. Depende o que é tesão para você, porque tudo isso que o Gabriel disse, é esse exemplo o último exemplo que ele deu, do afeto, do carinho, do olhar, de você usar os sentidos, do cheiro, do abraço, isso te dá tesão, né? Então, o que pode ser diferente aqui de uma pessoa de 38 para uma pessoa
de 20 anos, só se a gente falar em desempenho, né? Nisso que a gente trouxe Exatamente. lá de, Uhum. de fazer tantas vezes, nesse sentido. Mas quando a gente fala nesse prazer que a gente está trazendo aqui com o Tantra também, não, é a mesma coisa, né? Posso mudar um pouco a pergunta do Rony? Vou Pode. fazer assim. O tesão de um homem de 60 anos é diferente de um homem de 20? Eu estava estudando a respeito disso ontem, e é a respeito da sexualidade na velhice. Eu achei muito interessante esse tema que eu não tinha nada a respeito. A gente pensa que, cara, eu tô idoso ali, eu não vou ter mais o meu lado sexual para Sim, trabalhar. Não é muito pelo contrário. Claro que o seu corpo, ele vai estar menos disposto, principalmente nos casos das mulheres, né? Que os genitais acabam sendo menos flexíveis. A produção também de lubrificação acaba sendo menor. No caso do homem, ele acaba tendo menos hormônios, né? Porque, pô, um jovem, o cara tá crescendo, ele tem muitos hormônios, ele tá aflorado. Mas na fase, na fase da velhice, você ainda consegue ter um desempenho sexual. A maioria das vezes o que ocorre é totalmente mental. A pessoa chega em um ponto em que fala, caramba, eu tô velho, eu não pratico mais sexo. A maioria dos casos é isso, e isso foi estudado, teve estudo em cima disso. O que acontece é que quando você acaba ficando mais velho, você acaba sendo mais emocional, você acaba trabalhando mais o seu emocional do que a parte de desempenho. Então, não que você não esteja trabalhando a sexualidade, porque você não está tendo tanto desempenho corporal, mas você está trabalhando a sua sexualidade em cima da afetividade e do carinho, que é o que acontece mais na fase mais idosa. O sexo acaba sendo mais carinhoso. sim. Ô, Gabriel, vou dar o meu exemplo. Eu tenho 43 anos e o meu tesão hoje é muito maior do que o que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Porque hoje eu estou estudando sobre sexualidade, hoje eu estou aprendendo um monte de coisa e que eu estou mudando a minha cabeça. E com isso, né, no meu sexo, na minha sexualidade, o tesão aumentou muito mais. O tesão enquanto vontade e prazer é tesão em qualquer idade. É isso aí. Não confundir tesão com desempenho na maratona sexual. O Afonso aqui também está falando como lidar com o vício em masturbar somente com pornografia. Afonso, a live vai ficar gravada, nós respondemos. Depois você volta aí um pouquinho e ouve o que a gente falou sobre isso, tá bom? Querem perguntar mais alguma coisa, pessoal? Deixa eu voltar aqui para ver se ficou alguma coisa para trás. Beleza, respondemos tudo aqui. Incrível que a gente abriu um tema a respeito da masculinidade frágil e eu falei, caramba, a minha intenção era não entrar na parte da tentar fugir um pouco dos assuntos que você está acostumado a comentar e fugir da parte da sexualidade. Mas, cara, a gente acaba voltando para isso, porque isso interfere muito na nossa vida. Sim. Obrigado pela resposta. Gabriel, então é isso. Eu agradeço mais uma vez por você ter aceito, ter feito essa live comigo. Gratidão. Gratidão, pessoal, por ter participado da nossa live. Vai ficar gravada aí, depois, se vocês quiserem encaminhar para alguém,
para assistir a live e ajudar outras pessoas, nos ajude também. Quer falar alguma coisa? Quer se despedir, Gabriel? Não, só agradecer a todo mundo. Apareceu bastante gente, né? Eu não estava esperando, não estava esperando tanta gente. E até uma novidade para mim, né? Porque é a primeira live e é muito gostoso compartilhar a experiência, o conhecimento que eu acabei adquirindo ao longo dessa trajetória. Apesar de eu ser um pouco novo, e isso ser tudo muito novo para mim, o conhecimento do Tantra é muito recente, é legal compartilhar essa experiência, porque afetou muito minha vida. E quem puder entrar nesse caminho, super recomendo de coração. Amei a live. Só agradecer por todos vocês. Gratidão, meus queridos. Acredito que a idade e experiência ajudam no sentido de desconstrução e autoconhecimento. Com certeza. Tenho amigos de 20 anos que não têm libido e o meu nunca mudou com 38 anos. Show, amei, lindos. Volta, Márcio. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Márcio e Gabriel. Muito top a live. Então, Cara, só para finalizar aqui, Pode falar, já que os Gabriel. meninos aqui comentaram de desempenho, vamos falar a respeito, vamos desconstruir uma ideia, né, a respeito de tamanho do órgão genital. Ah, caramba, quanto maior, melhor. Vamos desconstruir uma ideia pornográfica. E entender que, sei lá, às vezes o seu órgão sexual seja pequeno. Só que a gente tem que entender também que existem pessoas com essa compatibilidade. Às vezes você não é compatível com uma pessoa que tem um canal muito grande. Às vezes o seu contato, o seu desempenho vai ser melhor com uma pessoa que tem um canal pequeno. Da mesma forma, para a mulher, às vezes ela tem um canal menor e o cara é exagerado. E isso vai acabar agredindo ela de uma forma não muito saudável. Então, desconstrói essa ideia de que, caramba, eu não tenho o tamanho que eu gostaria de ter, mas você tem alguém compatível com você. Isso é gostosinho de saber, né? Aham. E tem muito dessas perguntas, viu, Gabriel? Que o pessoal que me acompanha e pergunta. Então é isso. Gratidão, muito obrigado. E depois a gente se fala mais. Obrigadão, Gabriel. Volta, Márcio, viu? Tá. A gente tá de braços abertos com você. Tô pensando ainda, tá? Tudo no seu tempo, claro. Né? Sim, sim. Obrigadão, pessoal. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.